Como nós podemos anular objeções diante de um cliente? Eu me ponho assim, diante de um cliente, numa contratação. Tá? Nós estamos já, ou o cliente no nosso escritório, ou a gente no escritório do cliente, ou na casa do cliente, ou na empresa do cliente. Então, o que nós encontramos num cliente hoje? Objeções. Isso é algo que tem muito na contratação de um serviço de investigação. Tá? As pessoas têm medos conscientes ou inconscientes. E elas, de alguma forma, elas nos passam esse medo. A gente, com o tempo, lidando com clientes, nós vamos vendo o proceder de cada um, o jeito de cada um, a maneira de como eles têm passado isso, como eles nos dão a entender da objeção que eles têm na contratação, o medo que eles têm, na verdade. Então, um dos principais medos aqui, nós relacionamos 4, então seria assim, estaria preparado esse profissional? Então, ele precisa contratar um profissional, ele precisa de uma pessoa que vá trazer a solução do problema dele, aquelas provas que ele precisa para um processo, aquela busca de informações que tem que ser feito para que ele mude a sua situação, mude sua vida, ou mude o seu caminho, enfim. O contratante, ele tem os seus objetivos, ele tem a finalidade pelo que ele está fazendo na contratação. Então, ele está sempre se perguntando, estaria preparado esse profissional para atender os meus objetivos? Então, o que nós temos que passar para o cliente? Nós temos que passar confiança, mostrar a capacidade que nós podemos ter, que nós temos em função da experiência, em função de tantos momentos, de tantas passagens que tivemos já como investigadores, ou mesmo aquele que não tem prática ainda, não tem assim uma carga de trabalho na área de investigação, ele tem que mostrar firmeza, que ele consegue, que é possível. Por isso que a preparação é justamente voltada a isso. O aluno, ele precisa estar pronto, preparado para os desafios que vêm a seguir. Uma outra objeção que o cliente tem realmente pela experiência. Ele fica imaginando, quanto tempo será que essa pessoa tem de experiência? Quantos anos ela trabalha com isso? É claro que se você está no seu primeiro, segundo caso, você vai ficar na sua, você não vai comentar tanto em relação à experiência, mas você pode dizer que já participou de vários, na própria preparação para se tornar um detetive particular, há uma participação do aluno em termos de estar presente aquilo que está acontecendo, aquilo que é levado no curso. Então, o aluno ele tem essa capacidade de mostrar para o cliente que ele pode fazer, mesmo não tendo experiência. O cliente pode pensar, poderei confiar? Esse é um momento crucial, porque é a contratação que ele está fazendo, é o momento de assinar o contrato, ele tem que ver que você está preparado, que você está seguro de si, que você tem a sua pasta com o contrato tudo direitinho, fale que você está legalizado, que você está dentro das leis, que você segue o que diz a lei do detetive particular, saiba, de preferência, decora o que diz a lei 13432/17, que é a lei do detetive particular. Boa parte dela, pelo menos, saiba expressar isso ao cliente e da sua capacidade, da sua boa vontade de fazer bem o trabalho para ele. Você tem que passar confiança ao cliente, sempre. Por isso que ele vai pensar, será que eu posso confiar? E por fim, o cliente, a objeção do cliente, é um profissional bem sucedido? Muitas vezes
os clientes olham com que cara você chega, aonde é o seu escritório, você tem ou não tem escritório, como você se veste, até vestimentas a gente fala no curso. Nós temos uma videoaula preparando o aluno para isso. Tem que pensar em tudo, a gente tem que matar todas as objeções do cliente, temos que destruir, de preferência a zero, as objeções do cliente, porque se o cliente passa por todas essas perguntas na mente dele, no subconsciente, o consciente ou o subconsciente, independente disso, né? Ele tem todas essas dúvidas, todas essas objeções, e o profissional que está na frente dele consegue passar essa segurança que ele precisa. Ele chega no final da conversa, ele diz: eu vou precisar dos serviços, eu vou lhe contratar. E aí fecha o contrato, assina e você vai fazer o trabalho e ele vai passar a confiar em você. Ele vai dar a entrada que você precisa para o trabalho, que é assim que funciona o trabalho do detetive particular. Todo trabalho a gente tem uma entrada e um contrato assinado, e o restante a gente cobra no final para fazer bem o trabalho, para a gente poder ter a certeza do nosso recebimento, do nosso ganho, e o nosso cliente, mediante o contrato, também a segurança que ele precisa ter caso tenha algum problema, alguma coisa, ou mesmo na justiça, se ele precisar apresentar provas, um contrato mostrando que ele fez uma parceria, ele fez a solicitação dos serviços para um profissional ou para uma empresa de investigação, ele precisa do contrato, ele precisa passar isso também no processo para os seus advogados, para o juiz, lá no que diz respeito à defesa daquilo que ele precisa no tocante ao processo, enfim, que ele possa estar sendo processado ou ele move contra alguém. Enfim, assim que funciona o trabalho do detetive particular. Nós temos que levar ao nosso cliente o melhor, e nós temos que quebrar as objeções. Temos que mostrar ao cliente a nossa possibilidade, a nossa capacidade, a confiança que nós temos que passar a ele para que ele nos contrate, para que seja sempre assim com a maioria daqueles que nós vamos atender, que a maioria possa sempre nos contratar e passar a confiar. E depois que faz o primeiro serviço, com certeza o cliente, ou se ele precisar, ele vai chamar novamente aquele detetive particular, no caso você, ou se algum amigo dele, algum empresário, algum parceiro dele precisar dos serviços de investigação, ele vai estar indicando a sua pessoa e vai estar testemunhando para você que você é um bom profissional para aquilo que aquele amigo dele precisa, seja de provas ou outros tipos de trabalhos. Ok, pessoal? Foi muito bom levar essa dica a você. Fique com Deus e até um próximo vídeo.